Yani wanene yotunda lala, ke wankaka kutuko. Yani ozeye maonso meto, ke wankaka kutuko. Isuzeye ndwana zeto, inkuma ndituve wao. Kala sen kundi yeto, que wankaka kutuko. Eu vou terminar por aqui, muito obrigado. Deus abençoe. Porque o hinário que nós cantamos, eu sou da Igreja Batista lá em Angola, uma igreja bem tradicional também, então os hinos são os mesmos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 4. João capítulo 4. Os irmãos acharam? Olha, rápido eu apresentei a minha esposa e eu não falei. Na verdade, eu sou de Angola mesmo. Faz 6 anos que eu moro aqui no Brasil. Eu me formei aqui no Seminário Sul-Brasileiro, né, do coreano Pastor André, durante os 4 anos. Conheci a minha esposa lá no seminário e trabalhamos com uma igreja durante 4 anos também lá em Osasco. No final das contas, acabamos indo para Ponta Porã, onde os meus sogros eles trabalham. Ficamos lá 6 meses por um projeto de uma igreja nova, só que por questão da minha saúde, né? Eu gosto sempre de falar isso, por questão da saúde, tivemos que voltar para São Paulo para um novo acompanhamento com o cardiologista, porque eu fui diagnosticado em 2020, final, para 2021 com câncer, operei, depois tive infarto, então isso trouxe muitos problemas, né, para a minha saúde. Viajamos para lá e voltamos porque precisávamos de um acompanhamento com o cardiologista. Então, esse é o motivo que nos trouxe de volta para São Paulo e temos feito esse acompanhamento. E durante esse acompanhamento, nós fomos para Caucaia, porque lá onde está a gêmea de minha esposa, ficamos um tempo com eles e precisávamos participar de uma igreja, porque a igreja dos meus sogros é uma igreja ligada à missão coreana. Então, assim que fomos parar para a igreja batista lá de Jardim do Japão. E hoje tem sido uma bênção para nossas vidas. Então, foi quando o pastor e eu nos conhecemos lá. E parabéns pelo trabalho da igreja. A primeira coisa que eu cheguei foi ler os quadros que estavam lá. E eu li sobre a família Souza, que está lá em Pitangueira, né? Eles também contam a história deles, então é um trabalho maravilhoso. Queridos, é João capítulo 4, versículo 39 a 40. A 42, perdão. 39 a 42. Diz assim: muitos samaritanos daquelas cidades creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro, ou seja, é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mais uma vez, versículo 42, diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Tu és o Cristo, Tu és o Redentor, Tu és o Salvador, Pai. Obrigado por esse momento, pelos louvores.
mostrados aqui que o Senhor verdadeiramente nos salvou, e a cada hino tocado, a cada criança que passou aqui, amado Pai, demonstra como a Tua glória enche o coração de crianças, jovens e adultos para o louvor de Tua glória, Pai. E obrigado por esse momento, bendito seja o Teu nome. Fale conosco através da Tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de missões é um grande desafio, e principalmente para nós que viemos de outras cidades, a pergunta que não se cala é por que você sai de Angola, sai de um continente africano e vem para o Brasil dizer o seguinte: eu sou missionário no Brasil. Parece que isso entra em contradição, porque quando nós falamos de missões, a ideia é ir para terras onde povos não são alcançados, para nós levarmos o Evangelho. Essa é a ideia. Então, às vezes, nós nos vimos num ponto praticamente sem saída quando nos é colocado esse desafio. Porque quando se fala de missões, afinal de contas, é alcançar povos não alcançados. É sermos inseridos em tribos que precisam do Evangelho para serem alcançados. Mas quando nós vimos isso nas Escrituras, muitas vezes o nosso pensamento não vai de encontro com os questionamentos que nos são colocados diariamente. Porque alguém pode dizer, como um brasileiro vai sair do Brasil para fazer missões nos Estados Unidos, vai sair do Brasil para fazer missões na Europa? Só um dado para os irmãos: a Europa está sendo tomada pelo islamismo. Então, na verdade, a Europa precisa ser reevangelizada. Os Estados Unidos precisam do Evangelho. O Brasil precisa do Evangelho. Então, é normal que missionários de outras terras, que não sejam americanos, que não sejam europeus, mas que sejam africanos, claro, a África precisa e muito mais. Mas também que esses venham para aqui partilhar e participar do reino de Deus. Afinal de contas, o reino de Deus não tem fronteira. E nós podemos observar através desse texto de como Jesus rompe barreiras. Não porque Samaria não tinha o conhecimento de quem era esse Deus verdadeiro, mas porque precisavam rever os conceitos de quem era o verdadeiro Senhor. E é com base nisso que nós pensamos no tema que nos foi dado sobre missões. E o primeiro elemento que eu quero partilhar com os irmãos é que a missão, em primeiro lugar, ela precisa ser bíblica. Nós podemos observar aqui, a partir do versículo 40 e versículo 41, a Bíblia fala o seguinte, aqui no texto, versículo 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Esse é o ponto principal. Queridos, a história da mulher samaritana, porque esse texto conta a história dessa mulher, para a gente não repetir novamente o que está escrito, é uma história muito interessante. Porque Jesus, ele está fazendo uma viagem porque ele queria fugir, na verdade, dos fariseus. O capítulo 1 até o capítulo 3 vai abordar sobre essas questões. Então Jesus decide dar uma pausa para se afastar um pouquinho da região. E eles então fazem um retorno e passam por Samaria. E a história é clara, a história é bíblica, os escritores eles vão dizer que Samaria tinha problemas muito graves entre os samaritanos e judeus, por questões históricas. Porque quando Samaria em 722 foi tomado, na verdade, o que aconteceu? É que havia a destruição de povos. Vamos imaginar em Vargem Grande Paulista, que o povo de Vargem Grande é levado para Caucaia e o povo de Caucaia é trazido para Vargem Grande Paulista. Então, essa toda a mistura. E eu não sei se vocês lidam muito bem com os caucaianos, não sei se é certo. Talvez o brasileiro e o argentino, pronto. Então, na verdade, não bate muito bem a ideia. Há uma confusão ali. O brasileiro não gosta do argentino, o argentino também não gosta do brasileiro. É igual o angolano e o moçambicano. Eles não se dão muito bem. Não sei como eu consigo lidar com meu cunhado, que é o esposo da minha cunhada. Acho que é por causa de sermos cristãos. Então tinha essa confusão, e a Bíblia fala que no meio disso, é meio-dia, Jesus vai com seus discípulos, e a Bíblia fala que ele tem sede, então se encontra com essa mulher, e pede para que ela desse de beber para ele,
E ela faz sérios questionamentos. Olha, como você sendo judeu, vão pedir de beber para mim que sou samaritana. Olha, além de ser samaritana, outra questão ali é que ela era uma mulher, então é muito complicado. E finalmente Jesus entra naquela conversa que os irmãos já sabem com essa mulher. E essa mulher tenta sair na tangente, ela também faz os seus questionamentos, diz, não é assim que funciona, a adoração não é assim. Jesus disse, olha, você está enganada, porque a salvação vem dos judeus. Ela disse, é verdade, eu sei que vem dos judeus. Mas também a Bíblia fala que o Messias vai vir. Jesus falou, não, olha, você acha que você está jogando contra o vento. Porque eu que estou falando com você sou o próprio Messias. E finalmente a mulher entende isso e ela sai para anunciar todas essas informações. E a Bíblia fala então que as pessoas que estiveram na cidade foram ao encontro de Jesus Cristo para ouvir dele mesmo, através de Jesus Cristo, eles ouvirem a própria palavra. A Bíblia não é clara o que Jesus falou para essas pessoas para que houvesse uma conversão para eles. Mas talvez Jesus tenha conversado com eles, olha, a salvação verdadeira só vem dos judeus. E esse que está falando com vocês é o Salvador verdadeiramente. Por isso ele diz, olha, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Irmãos, esse é o elemento principal para que as pessoas possam se voltar a Jesus Cristo. Missões sem palavra, quando a missão se torna apenas para a comida, porque hoje a comida tornou mais importante no processo de missões do que a própria palavra, então nós estamos tirando Deus no meio desse projeto que Ele mesmo fez. Esse é o elemento principal. Então, na verdade, os samaritanos, eles não queriam ouvir apenas o que a mulher estava falando. Eles queriam ouvir o Messias. Ele é a palavra, e muitos, ao ouvirem isso, esse ponto de contato, a palavra é o ponto de contato entre o ser humano e o próprio Deus. Eu acho que hoje, em muitas igrejas, eu sei que a igreja batista aqui em Vargem Grande está cercada de várias igrejas aqui, porque eu conheço Vargem Grande. E talvez, irmãos, um dos elementos que essa igreja mais sofre, né? Hoje estamos vendo que a igreja está cheia, não sei se é sempre assim, é a pregação da palavra, porque existem muitas igrejas que estão ao redor dos irmãos aqui, que eles tiraram a palavra de Deus no centro. Eles colocaram o entretenimento dentro das igrejas. O entretenimento tomou conta das igrejas. As programações tomaram conta da igreja e a palavra de Deus, ela está fora da igreja, irmãos. Talvez possamos dizer o seguinte, o nosso testemunho particular é bom, é importante, mas quando a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é tirada no meio da igreja, a igreja de Cristo, ela sofre. Então os samaritanos disseram o seguinte, é verdade, nós confiamos no seu testemunho, mas o elemento aqui importante é que nós ouvimos pelos nossos ouvidos. Agora nós acreditamos que verdadeiramente Ele é o Messias prometido lá no livro de Êxodo, que Ele viria para salvar toda a humanidade. Então Jesus rompe essa grande barreira. E aqui, na verdade, irmãos, Deus ele estabelece esse meio, a palavra de Deus é o meio que Deus estabelece para o contato com povos. Olha, se for apenas o testemunho do irmão Oscar, pode ser um testemunho vazio. Porque esses povos, eles também têm o seu próprio testemunho. Talvez eu estou enfatizando a questão de povos. As pessoas que você lida com ele no trabalho, aqueles que são da Umbanda, da Quimbanda, entre outras religiões, eles sempre têm seu próprio testemunho de vida. Mas o dia que eles estiverem em contato com a palavra, no relacionamento pessoal com a Bíblia Sagrada, irmãos, é inevitável não ocorrer a mudança para a vida dessas pessoas. Porque a palavra de Deus é vida. E sempre que nós entramos em contato com ela, a irmã estava lendo aqui os Salmos, sempre que nós entramos em contato com a palavra de Deus, por ela mesma nós somos confrontados. Nós não teríamos necessidade aqui de abrir a Bíblia, talvez estar aqui para pregar para os irmãos, porque quando nós lemos esse texto, o Espírito Santo fala no nosso coração, nós somos confrontados. É claro que Deus chama pessoas
como lá no eunuco, ele disse, olha, como que eu vou entender se não há ninguém que possa me explicar? Então Deus chama pessoas para dar essa explicação ao texto. Mas, irmãos, nós mesmos, conforme fala o próprio apóstolo Paulo, que observamos talvez a questão da revelação natural, observamos o mundo, observar tudo que existe, e quando nós vemos nas Escrituras, nós podemos dizer, é verdade, Deus tem um plano para a salvação da humanidade. Então, sempre que as igrejas tiram a Bíblia no centro, elas sofrem. E eu creio que, irmãos, esse é o movimento, infelizmente, que a igreja brasileira está passando. Esse é o movimento que a igreja no mundo está se envolvendo, que a palavra está sendo tirada ao lado. Apóstolo Paulo diz lá nas suas cartas a Timóteo que nos últimos dias os homens não terão paciência. A ideia é o seguinte, que eles terão comichão nos ouvidos, que não terão mais paciência para sentar e ouvir a palavra. E é verdade, irmãos, nós não temos tempo para sentar e ficar muito tempo para ouvir as Escrituras Sagradas. Nós estamos cansados. Sabe por quê? As igrejas estão sendo dirigidas pela nossa agenda também. A nossa agenda de trabalho. Eu também sou trabalhador, eu trabalho com educação social. Essa agenda tem tomado conta das igrejas. Olha, eu acho que é bom a gente reduzir um pouquinho, porque é melhor. Porque quanto mais frases curtas, mais interessante a situação fica. Eu acho que vamos trabalhar um pouquinho mais. Acho que se melhorarmos aqui, se encurtarmos talvez uns 2 minutos, seria bom. Irmãos, isso é importante. Mas se nós queremos evangelizar, se nós queremos levar Cristo para as pessoas, o primeiro elemento, irmãos, é levar eles próprios, por seu próprio conhecimento, pela sua própria capacidade de reconhecer que eles verdadeiramente tiveram um contato pessoal com as Escrituras Sagradas. Isso vai transformar a vida dessas pessoas. E, em segundo lugar, há um elemento muito importante aqui no texto, os irmãos podem observar, que as missões, elas envolvem também um elemento interno, ou seja, de quem prega essa mesma palavra. Olha, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Eu tenho estudado muito o Novo Testamento, que é a minha área de formação. E se os irmãos leiam isso aqui, esse texto com os olhos do Nicodemos. No capítulo 3, Jesus está trabalhando com Nicodemos. E Nicodemos é o principal, ou seja, o maioral dos judeus, um conhecedor da lei. Deixa lá, capítulo 3, versículo 1. Olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. A Bíblia fala que este de noite veio ter com Jesus. Nicodemos é um homem inteligente, sábio. Vamos dizer o seguinte, Nicodemos é um doutor, ele conhece as Escrituras Sagradas. Ele conhece a religião judaica. É um homem que as pessoas vão lá para consultar. Só que quando os irmãos saltam no capítulo, há um elemento muito importante no capítulo 3, o que acontece? Nicodemos, Jesus fala para Nicodemos, olha, importa que você tem que nascer, se você não nascer, não verá o reino de... Ele fala, mas como é possível eu ter que nascer de novo? Jesus pergunta para ele, você conhecedor da lei, não sabe o que significa nascer de novo? Se não nascer da água nem do Espírito, de modo nenhum você entrará no reino de Deus. Só que quando nós terminamos o capítulo 3 de Nicodemos, ao entrar no capítulo 4, nós estamos encontrando uma mulher samaritana. João quer nos trazer alguma coisa dentro desse texto. Está dizendo o seguinte, olha, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana, ambos, apesar da sua classe social, Nicodemos é um rico, conhecedor da lei. A mulher samaritana é uma mulher pobre, inútil. Aliás, a Bíblia fala que ela veio ao encontro de Jesus. Olha só, irmãos, é muito interessante. No capítulo 1,
Quando, pois, Jesus veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava, ele foi para lá. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. A sentar-se Jesus à fonte por volta da hora, ou seja, era meio-dia. E há um sol ardente. Estava ali na fonte de Jacó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Irmãos, eu cresci numa aldeia com meus avós, porque meu pai veio para a capital, e eu fiquei na aldeia com meus avós durante muito tempo. Numa aldeia não tem energia, não tem nada. E eu sei que sempre buscávamos água, e o melhor horário para buscar água nos rios, ou era de manhã, ou era no período da tarde. Ninguém ia buscar água ao meio-dia, porque o sol era tão intenso. Na verdade, isso que acontece, essa mulher está buscando água ao meio-dia. Por quê? Por quê? Não tinha ninguém. É escondida, é isso mesmo. Jesus fala o seguinte, se os seus irmãos leram o diálogo, Jesus vai dizer, olha, você tinha X marido. Ele disse, não, mas não é isso. E depois ela tenta dizer, olha, eu sou cristão, parece que não. E depois Jesus diz, é verdade, esse que você tenta a mim agora não é? Ou seja, era uma mulher totalmente excluída da sociedade. Era uma mulher que vivia na vergonha. Então João está dizendo o seguinte, olha, tanto Nicodemos, o rico, o sábio, que vem à noite também, porque essa mesma situação de Nicodemos, né, vai ao encontro de Jesus à noite para que ele não seja visto por outros e ser julgado. Essa mulher está aí ao meio-dia, porque ela quer evitar o julgamento da sociedade. Ela é impura. Então João está dizendo o seguinte, o rico e o pobre, ambos precisam do Salvador. Cristo é o Senhor, não existe classes sociais que Cristo não possa penetrar na vida do ser humano, irmãos. Então, essa nossa preocupação, essa dualidade de que eu vou para o Amazonas e deixar a Vargem Grande, temos que repensar. Mas nós estamos no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. É verdade, é uma vida totalmente transformadora da mulher. A mulher é transformada porque ela teve um encontro verdadeiro com o Salvador. E isso é possível, nós verificamos aqui no versículo 39. Então, é isso que João está querendo dizer para nós. Essa mulher que queria evitar a população. É interessante que no texto, ela tem agora essa ansiedade de levar o evangelho, de testemunhar, de evangelizar. Apesar da sua vida que era conhecida na cidade, mas ela agora não tem mais preocupação de encobrir o seu pecado. A mulher não tem essa preocupação. Olha, era conhecido por essa imagem, mas agora Cristo é o verdadeiro Salvador, porque ela fala isso, olha só, nos versículos antes, nos versículos anteriores, que ela fala que, vejam agora, eu vi alguém que me falou tudo quanto eu faço. Aqui no versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens o que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, que tens água da vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado, afirmou Jesus. Jesus aí fala para ela. A mulher volta a falar no versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar essa água. Jesus volta a conversar com essa mulher, versículo 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és o profeta, nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar a Deus. A mulher tem essa ideia de que o nosso Deus é um Deus localizado, eu tenho apenas que ir para Samaria, porque é lá onde Deus está. E dentro dessa conversa,
A Bíblia fala no versículo 29 que quando a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Esse homem expôs a minha vergonha. Será este porventura o Cristo? Aqui Cristo tem a ideia do Salvador, aquele que viria o Messias. Então a missão, as missões, ou seja, fazer missões tem esse caráter interno. Nós precisamos nos apresentar como testemunhos vivos e agradáveis. E isso que os irmãos estão fazendo aqui, cantando a vossa vida lá fora. Irmãos, isso deve ser um espelho para que pessoas olhem para nós. Para que pessoas olhem para nós, conforme fala o apóstolo Paulo, que nós exalamos o perfume de Cristo. As pessoas lá fora devem ser capazes de observar a maneira como nós caminhamos, a maneira como nos direcionamos para as pessoas. Que nós estamos ao serviço do Senhor. Eu estava trabalhando num lar batista de crianças lá no Rio Pequeno. E ontem praticamente eu pedi as contas porque é muito longe, não dava essa ida e volta. E ontem eu depois fui conversar com a gerente e falei, olha, eu estou indo embora do lar. Ela falou, não, Oscar, como você está indo embora? Eu falei, olha, estou indo embora, mas só uma coisa que eu quero dizer para você. Eu falei para ela do Efésios capítulo 5, capítulo 6, que Paulo fala, tudo quanto vocês fizerem, façam como se fosse no Senhor. Então, queridos, sempre que nós trabalhamos, sempre que fizemos algum trabalho, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Isso é importante para a nossa vida diária, porque a nossa esperança não é aqui. Então, nós vimos aqui no texto que um dos elementos principais era o testemunho dessa mulher. Irmãos, não importa qual era a nossa trajetória, eu não conheço a trajetória de cada um de nós aqui. Mas a grande verdade é que Cristo nos alcançou e nós devemos levar isso para as pessoas. Nós temos medo, irmãos, de partilhar o que Cristo fez por nós. Olha, eu acho que eu não vou falar para ele, porque eu acho que ele tem bens maiores do que meu. O Evangelho não tem nada a ver com bens, irmãos. O Evangelho tem a ver com a salvação de almas. Sem arrependimento não haverá, ou seja, se as pessoas não se arrependerem, eles não vão para o céu. Então, se seu patrão sabe que você é cristão, por favor, fale para ele de Cristo. Se ele vai ouvir ou não vai ouvir, isso aí não é sua responsabilidade. Sabe, irmãos, o nosso problema é dizer o seguinte, eu acho que essa é minha responsabilidade. E trazer para que as pessoas sejam salvas. Não. A Bíblia fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Só que a Bíblia fala que a fé vem pelo... Então, é isso que temos que fazer, apenas fale. Se a pessoa ser salva, isso não é minha responsabilidade. Cristo se responsabilizar, ele tem essa responsabilidade. O Espírito Santo trabalha para isso. Jovens, essa igreja está cheia de jovens, nós temos vergonha de partilhar com nossos colegas às vezes. Mas nós temos que falar de Cristo. Não importa o status social dessas pessoas. Nicodemos era rico. Irmãos, tirem essa ideia que nós vamos ir para a comunidade, vamos ir para a favela para evangelizar. Tem ricos que estão nos condomínios, vão distribuir folhetos para essas pessoas. Eles estão morrendo com suas riquezas. E nós temos medo deles. Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo usa a palavra poder como uma dinamite, uma bomba, não importa. O evangelho vai alcançar todo mundo. Quem quer ir para a África é bom, irmão. Seja bem-vindo para lá. Eu não vou voltar agora porque estou cuidando da saúde aqui. Quando puder, a gente volta. Mas comece aqui. Comece agora. E, finalmente, o último elemento que nós queremos partilhar para os irmãos é que missões eles têm caráter também externo. Versículo 42 pode dizer isso. E dizia a mulher, já agora não é pelo que vemos, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o
Salvador. Se a missão ela é bíblica, apresenta aspectos internos, mas também precisa de elementos externos. As pessoas devem ser elas mesmas capazes de dizer o seguinte: olha, Oscar, eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não porque você me falou, mas porque eu tive o contato pessoal com o Senhor. Irmãos, não há maior alegria do que essa. Jesus disse: ide ao mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Em primeiro lugar, ele fala ensinando-lhes a obedecer todas essas coisas. E ele fala assim: eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. É o discipulado. Olha, as igrejas se assentaram em técnicas. Não é isso. Irmãos que têm filhos, os vossos filhos devem ser capazes de dizer o seguinte: pai, é verdade, eu entendi o evangelho. Eu sou salvo. E não há maior alegria do que essa, irmãos. Nem pastor Tony. Eu tenho um irmão com o nome de Tony, estava me lembrando enquanto vinha para o caminho. Meu irmão mesmo de pai, o nome dele é Tony. Porque eu sou o único filho entre meu pai e minha mãe. Os outros são de pai, outros são de mãe. Somos em 7. As pessoas devem ser capazes, não há maior alegria do que essa de um pastor ouvir da boca do seu membro e dizer o seguinte: pastor, olha, eu agora entendo do evangelho, não porque o Senhor me pregou, mas porque eu tive contato pessoal com o próprio Senhor. Irmãos, não há maior alegria do que essa. E é isso que faz. Sabe o que acontece quando as pessoas, elas mesmas entendem Cristo por si, através do processo de discipulado? Elas nunca mais vão sair da igreja, irmãos. E essa igreja estará cheia de irmãos maduros, cheio de fé, de conhecimento da palavra, não porque vocês falaram, mas porque eles tiveram contato com o Senhor, aquele que salva, aquele que os libertou das suas garras, aquele que os libertou do mal. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando as pessoas são capazes de andar por elas mesmas. Queridos, é isso que o texto nos convida a fazer. Irmãos, onde nós vamos fazer isso? Começa aqui em Vargem Grande Paulista. E missões, elas ultrapassam barreiras. E Jesus disse, lá em Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Atos 1, 7 e 8. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusividade e autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da... Jesus está em Samaria. João está a dizer o seguinte para seus leitores: olha, o reino de Deus chegou. O Evangelho está em Samaria. E ele vai romper barreiras. O Evangelho vai alcançar nações. E nós fomos alcançados. É isso que Cristo nos mandou. Nós não estamos em Jerusalém. Não estamos em Samaria. Nós estamos no Brasil. Então nós podemos sair para evangelizar. Se os irmãos não saírem, façam como fazem sempre naquele quadro que está aí de missões. Tirem do bolso que tem e apoiem esses missionários. Se não podem, orem por eles, para que a obra de Deus continue a ser pregada e continue transformando vidas. Amém? Eu queria orar. Não sei se aqui nessa igreja fazem apelo, mas eu sei que tem jovens, tem pessoas aqui com desejo de servir ao Senhor. Se você está aqui, por favor, vamos inclinar nossas cabeças. Eu vou chamar para que o pastor Tony passe aqui em frente e ore por você. Se você sente esse desejo para servir ao Senhor,
Não sei, talvez você sente desejo para servir ao Senhor com a sua família. E talvez Deus tenha falado com o seu coração. Não disse que é para você ir agora, não sei qual é o contato que você tem com o Senhor. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Se o irmão sente isso, coloca-se em pé. Eu vou pedir para que o pastor, junto com a igreja, orem por você. Para que Deus anime o seu coração. Nós voltamos para São Paulo por uma questão da saúde. Estaríamos longe daqui trabalhando. Mas as doenças também atingem aqueles que são servos de Deus. Mas nós cremos que Deus está conosco. E também pode estar com você. Se não há ninguém, então nós vamos pedir para que o pastor Toninho ore para esses missionários, que essa igreja apoie. Para que Deus cuide da saúde e da vida deles. Pastor, por favor.